Olá, hoje estamos no programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira e o episódio é o 7. Eu sou a Alessandra de Faria, ensino pessoas insatisfeitas com o seu trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. Eu consegui encontrar a minha carreira dos sonhos e agora eu quero ajudar as outras pessoas a conseguirem a mesma coisa, terem satisfação e felicidade no trabalho. E hoje o tema é: pedir demissão do trabalho atual é a melhor decisão? Fala pra mim, você tá querendo pedir demissão do teu trabalho? Você acha que essa é a melhor decisão? Será? Hoje vamos falar sobre isso. Pense assim, antes de tomar qualquer atitude no teu trabalho, você não pode esquecer que tem todo o restante da vida. Não é só a satisfação no trabalho. Tem a tua parte familiar, financeira. Imagine aí. Se você fica sem dinheiro, como vai pagar as suas contas, auxiliar a sua família? Então não é uma decisão tão simples assim. Pense assim. Vou contar uma experiência que eu tive na minha primeira transição de carreira. Não sei se vocês sabiam, mas eu era costureira profissional, trabalhava mesmo numa confecção, já acredito que há 4 ou 5 anos. E aí na época eu decidi mudar de faculdade, que eu fazia faculdade de economia na UF. Imagine, eu estava numa faculdade pública, só que eu percebi que aquilo eu não queria e muito menos eu queria ser costureira. E na época eu simplesmente não tinha emprego, nem sabia direito como eu ia me manter, não sabia qual o trabalho que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria deixar a faculdade de economia e fazer administração de empresas. Mas eu não tinha muita clareza do que eu ia ter que passar para conseguir fazer essa transição de uma forma mais tranquila, que não fosse tão sofrido para mim. Na época, como eu era muito mais nova, não tinha a experiência que eu tenho hoje, o que eu fiz? Simplesmente pedi demissão. Eu nem sabia qual a faculdade que eu ia fazer, isso era no final do 2º semestre. Não sabia qual faculdade que eu ia fazer, só sabia que eu ia mudar para a mesma cidade que a minha irmã morava, no interior de São Paulo, que era São José do Rio Preto. E aí simplesmente falei, vou abandonar essa faculdade, que não quero fazer isso. Imagine, nas aulas de economia eram livros e livros, um mais grosso que o outro. E aí eu começava a estudar aquilo ali, eu cochilava, né? Porque eu não era um assunto que não me interessava, não estava gostando. Mas, por outro lado, eu precisava do trabalho, precisava me manter. E aí, cheguei no trabalho e falei, não quero mais ser costureira, vou embora a partir de tal data. Eu lembro que eu avisei com um tempo de antecedência já, apesar de nova, eu tinha muita responsabilidade. E aí, passados os dias, chegado o dia final, peguei um envelopinho com a minha rescisão e, como diz meu pai, vazei. Vazei daquela faculdade, vazei daquele trabalho e chegando em São José do Rio Preto começaram os problemas, porque eu fui sem planejamento nenhum. E muito engraçado que nessa época, cara, foi uma época muito sofrida, porque eu fiz tudo com a cara. Na realidade eu só tinha a cara e a coragem, tinha um dinheiro, uma reservinha que foi dessa... Não fiz uma reserva financeira, o dinheiro que eu tinha foi da rescisão que eu recebi. E fui com a cara e com a coragem. Como eu sabia que eu estudava muito, prestei vestibular e passei. Passei em 4º, 6º lugar, alguma coisa assim. Nossa, que felicidade, né? O primeiro problema que eu tinha que enfrentar, já eu sempre positiva, né? O primeiro problema que eu tinha que enfrentar, opa, deu certo, agora passei numa faculdade, detalhe, saí de uma federal que não pagava para uma particular. Ou seja, para eu começar a estudar, eu ia ter que arrumar um emprego naquela cidade que eu não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar. E aí, o que sobrou para mim? O subemprego. Para quem nunca tinha
trabalhado com administração, mas sonhava em trabalhar com isso, eu falei assim, ó, já tô no lucro, né? Já passei na faculdade. E aí fui conversando com os conhecidos da minha irmã e tal. Falei com meu pai falou, ó, se você quiser, pode trabalhar comigo no bar. E aí fui eu lá atender as pessoas que chegavam no bar e lavar banheiro imagine, banheiro de bar, como que não era? E aí fui eu lá lavar banheiro e tudo mais. Eu lembro que os primeiros dias, nossa, eu chorava, eu falava, não é possível, eu vim atrás de estudar, ter alguma coisa a mais. E aí tô aqui lavando banheiro. Não acredito, isso aqui não é pra mim, né? E aí comecei a procurar, olhava, na época ainda a gente procurava emprego pelo jornal. Minha irmã começou a falar com todos os conhecidos dela. E aí apareceu uma vaga, imagine, apareceu uma vaga, que foi o meu primeiro trabalho, que eu digo assim, que foi ligado à minha formação na época, que era administração, que eu estava, detalhe, estava começando a estudar, ia começar a estudar, se eu não me engano, fevereiro, que isso foi no finalzinho do ano. E aí, procurando emprego, fui fazer uma entrevista, né? Na entrevista de emprego, uma pergunta. Fui eu lá, né? Não sabia nem o que falar. Primeira entrevista de emprego. Não foi a primeira, não. Já tinha feito outra para entrar lá quando eu era costureira. Então, não foi o primeiro, não. E aí, a pergunta que não quer calar, né? E qual a minha experiência e o tanto que eu sabia utilizar computador, internet. Aí, né, eu com a cara limpa falava, olha, eu não sei, não tenho experiência, mas eu sou rápida para aprender. E aí eu lembro que na época eu falei assim, gente, como fui fazer uma entrevista, cheguei em casa, falei, não passei, né, não sei fazer nada, tudo que eles perguntavam não sabia falar. Aí peguei, liguei pro meu irmão. Aí ele falou, ó, vem aqui pra minha cidade que você vai fazer uma semana de curso de informática para ver se você volta aí, pelo menos conseguindo ligar o computador. E aí fui, fiz isso, e aí entrei em contato com a pessoa que tinha feito a entrevista, falei que o que eu tinha aprendido de informática, tudo mais. Detalhe, essa primeira vaga que eu queria era para telefonista na época. Pense assim, para uma vaga que a concorrência é muito grande, eu não tinha nada que me diferenciasse dos outros candidatos. Ponto de atenção também. Anota aí esse ponto de atenção. E aí, qual que é o fato nessa mudança toda? Você não pode simplesmente largar o teu emprego, porque todas as outras obrigações e os problemas que chegam são tantos que talvez você não consiga ficar nessa mudança, né, insistindo com essa persistência, porque o boleto chega para pagar, as contas chegam para pagar e muitas vezes afeta até a tua geladeira, que pode ficar vazia se você não fizer isso de uma forma adequada. Então, assim, o abandonar o trabalho apenas não é a melhor saída. Por mais que você tenha vontade e queira mudar, se você se preparar, é a melhor forma, não tem como fazer de outro jeito. Ainda mais no mundo hoje concorrido como tá, todas as pessoas têm faculdade, têm pós-graduação, fizeram intercâmbio, falam inglês fluente, você vai concorrer com essas pessoas, dependendo da carreira e o nicho que você quer. Estou falando, comparando com o meu caso na época, quando eu quis mudar de carreira. Então, assim, pense, pedir demissão na hora, talvez, pode ser que seja, mas talvez não seja o melhor caminho. E pense assim, a tua vontade de mudar de emprego e de fazer uma transição de carreira, ela tem que vir junto com o plano de ação e você sabendo exatamente todos os passos para que essa transição de carreira aconteça. Não é mais, não estou me sentindo realizado no meu trabalho, vou mudar de emprego. Imagine assim, hoje você não gosta desse trabalho, acorda pé da vida, nossa, não vejo os dias da semana passar, a hora do dia, parece que todo dia é segunda-feira, que ainda tem muita coisa para eu trabalhar pela frente.
Mas às vezes você não sabe identificar o que tá errado na tua rotina, porque pode ser que você mude de emprego e continue com um problema. Imagina assim, você trocou de emprego, foi para outra empresa fazer outra atividade, mesmo assim você continua insatisfeito. Então identifique. Pense assim, o que você não gosta mais lá? Ah, você não gosta dos colegas de trabalho? Ah, eu não gosto daquele ambiente, as pessoas que estão lá comigo, eu não gosto. Opa, então esse é um ponto positivo. Pode ser que você mudando de emprego resolva esse problema. Ou, ai, meu salário é muito baixo, não dá para pagar as contas, no mercado outras empresas pagam muito mais. Ou, eu posso fazer essa atividade particular que aí eu vou ter uma remuneração muito maior. Opa, pode ser que o motivo seja só você mudar de emprego ou empreender na mesma carreira que você tem. Perceba, tudo isso aí que eu falei não é transição de carreira, é apenas você identificando o teu problema para verificar se realmente você precisa de uma transição de carreira ou o que você precisa é só mudar de emprego. Vamos pensar outro ponto. Eu odeio meu gestor. Cara, eu não aguento, não me dou bem com ele. Eu preciso sair desse emprego porque eu não aguento mais. Será que é a melhor saída? Qual a possibilidade desse teu gestor aí, desse teu chefe, mudar, ser promovido? Porque pense assim, desejo melhor para o seu chefe, desejo melhor para o teu chefe. Repita isso aí muitas vezes na tua cabeça. Por quê? Porque se você desejar o melhor, pode ser que ele seja promovido, pode ser que ele saia para realizar um sonho dele. Então pense em coisas boas, porque não faz mal a gente desejar coisa boa para os outros. Agora, se você ficar na vibe de desejar coisa ruim, eu já te adianto, você vai conseguir um chefe pior do que esse que você tem. Então, identifique o que está ruim no teu cenário para que a mudança que você vai fazer favoreça que seja benéfica para você, porque você corre um risco de simplesmente deixar o emprego e mudar o problema de lugar. Dali 2, 3 meses você está lá reclamando do ambiente, ou reclamando do teu chefe, ou reclamando do teu salário. Então a identificação, esse ponto inicial é muito importante. Tua vontade de mudar de emprego não pode ser maior do que a tua razão para fazer isso de forma correta e organizada, para você não ter mais um problema lá na frente, igual eu tive quando eu fiz essa minha primeira transição de carreira. Porém, pense assim, quais são esses motivos que estão fazendo você pensar em transição de carreira? Pense em todos os motivos. Nesses que eu relatei, não é uma transição de carreira que você precisa simplesmente fazer uma mudança profissional, aí é um pouquinho mais simples. Não, eu quero empreender, não aguento mais CLT, aí é bom fazer um planejamento para que você tenha uma transição melhor. Você não vê propósito naquilo que você faz, eu não gosto das atividades que eu faço. Por exemplo, nesse caso, eu fazia muito bem, sempre, nossa, eu era uma das melhores costureiras, mais produtivas, que mais entregava. Em todas as empresas que eu trabalhei, se eu não me engano, foram duas ou três nessa época, eu sempre fui elogiada que eu era rápida, entregava tudo com qualidade e mais rapidez que a maioria das outras. Só que aquilo ali não me satisfazia, eu não gostava. O dia passava e aí eu pensava, nossa, eu tô aqui só para receber o meu salário no final do mês, nada mais do que isso. Se esse é o teu motivo, você não consegue ver a essência do teu trabalho e a realização naquilo ali, provavelmente você está precisando de uma transição de carreira. Então, compreenda os motivos, né? Não faça a mudança do dia para a noite, compreenda os motivos que você quer fazer aquela mudança. A única coisa que eu tinha certeza era uma vontade muito grande de mudar. Eu sabia, eu queria mudar porque aquilo ali não era para mim, não era o que me satisfazia, só que eu não tinha noção do que e do porquê naquela época. E aí o que eu queria, lá era fazer administração. Aí eu pensava, eu lembro que logo que eu
arrumei meu primeiro emprego na área, eu pensava em ser controller. Tinha uma pessoa que eu via que era o controller da empresa e eu pensava, nossa, eu quero ser controller. E hoje eu vejo, eu falo, gente de Deus, não tem como ser feliz eu, né, com as minhas habilidades, com o que eu gosto, ser feliz sendo controller numa empresa. Claro, esse pode ser o perfil de muitas pessoas, mas não era o meu. Só que eu ainda demorei 13 anos no financeiro para descobrir que, na realidade, eu descobri um pouco antes. Eu descobri com 11 anos no financeiro, eu descobri que aquela não era a carreira que eu queria ter pro resto da vida. Mas, se você avaliar bem, ter alguém te auxiliando, você pode sair dessa insatisfação sua no trabalho e encontrar a carreira dos sonhos muito mais rápido do que o que eu fiz na minha. Então, pense nisso, comece a avaliar todos os detalhes aí no teu dia a dia e o que você não gosta, para não correr o risco de sair do teu trabalho atual e ir para outra coisa parecida ou para você passar muitos problemas e aí depois querer voltar naquele emprego que você já tinha experiência. Então, pense assim, como você pode se preparar para pedir demissão? A primeira coisa que você tem que fazer é uma autoavaliação. Seja honesto com você. Pense assim: o que eu realizo no meu trabalho, o que eu sou bom, o que eu não sou bom. Pense em todos os pontos. Por quê? Quando você tem clareza de quais são as suas habilidades e quais são os pontos que você não faz bem, fica mais fácil para você projetar aí e definir qual vai ser o teu próximo trabalho. Então, tenha essa clareza, faça a sua autoanálise, saiba no que você é bom, saiba todas as suas experiências, o que você faz bem, o que você não faz tão bem, que não tem problema, tá? Todo mundo tem coisa que faz bem e tem coisa que não faz muito bem. E aí, depois que você já tem esse mapa, essa sua autoanálise, aí você vai verificar o que você vai procurar e aonde você vai procurar. Então, se o teu caso é só uma mudança de emprego, você pensa em pedir demissão, sair daí para outro lugar, talvez seja muito mais fácil, porque você não vai fazer uma transição de carreira, você vai fazer uma transição apenas de emprego. Então, se prepare para pedir demissão, não saia pedindo demissão. Faça essa autoavaliação, é o primeiro ponto, e aí depois você vai pesquisar o mercado. Entenda o que tem disponível no mercado, quanto que eles estão pagando para uma pessoa com a tua experiência, porque não adianta você achar que vai sair do teu emprego, nossa, amanhã, semana que vem eu já vou estar trabalhando em outro que vai me pagar muito mais, com muito mais benefício. Primeiro você tem que ter certeza do que estão ofertando no mercado, para você não ficar com essa ilusão. Verifique quais os requisitos para essas vagas que você quer. Porque se você não tiver, você vai ter que ir atrás de se desenvolver. Ah, hoje eu sou coordenador, quero virar gerente, diretor, sim. O que as outras pessoas estão exigindo das pessoas que estão nessa mesma posição que você está procurando. Pense. Você tem que ter clareza e não sair, eu vou sair me aplicando, me candidatando para um monte de vaga aqui que nem louco. Cara, você vai estar perdendo o seu tempo e o tempo do recrutador se você não tem os pré-requisitos. Confirme os pré-requisitos para as vagas que você quer. Porque só sabendo o que eles estão procurando, você vai saber teu gap e aí você vai para o terceiro ponto, que é se desenvolver, ir atrás das certificações, do conhecimento para essas vagas que você quer. Isso serve tanto para quem vai fazer uma transição de carreira ou para quem verificou que não é uma transição de carreira que precisa e simplesmente vai procurar um outro emprego. Agora, se for transição de carreira, o detalhe desses conhecimentos aí precisa ser muito maior. Vá atrás de pessoas que tenham
esse conhecimento que você precisa. Hoje, na internet, tem tudo quanto é tipo de informação, então fica muito mais fácil para você ir atrás do conhecimento. Você só tem que selecionar o conhecimento adequado para aquilo que você quer. E outra coisa, pense assim, a partir do momento que você decidiu, viu que o cenário que você tá não é o que você quer, sabe aonde o que tá ofertando no mercado e o que você precisa para conseguir essa vaga. Vem um ponto muito importante. Tenha resiliência e paciência. Por quê? Porque a mudança, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Pode ser que demore um pouco mais e aí nesse percurso identifique o que é que tá dando errado. Nossa, tô fazendo entrevista, não passei num monte de entrevista. Ou recebo muito feedback que não estou com o perfil para vaga. Pode ser que você esteja errando em identificar os pré-requisitos, você está se candidatando para vaga que não é para você, ou você está cometendo algum erro na hora das entrevistas. Pergunte, peça feedback para algum recrutador, para um ou dois. Por quê? Se você pedir um feedback sincero para você melhorar para outra entrevista, eu duvido que o recrutador não vai te dar. Simplesmente você pegar aquela frasezinha, você não tem perfil para vaga, ou no momento você não foi escolhido por esse ou outro motivo, seja transparente, peça feedback. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir sim o feedback com outra pessoa. Para quê? Para que você se desenvolva e passe, consiga essa vaga que você tanto deseja. Então, o pedir demissão imediatamente pode não ser a melhor solução. Daqui a pouco eu vou te falar quando vai ser a melhor solução, porque em pouquíssimos casos pode ser sim uma boa solução. Você precisa ter uma reserva financeira. Não saia do outro emprego de uma hora para outra e você vai ficar nem com a rescisão. Se você pedir demissão, você não vai ficar nem com a rescisão. Então, tenha uma reserva financeira. Se você está insatisfeito no trabalho, já comece a guardar um dinheirinho. Para quê? Para no momento que você for pedir demissão, você não ficar aí com a corda no pescoço, com os boletos para pagar e você poder focar no teu desenvolvimento e naquilo ali que você quer fazer profissionalmente. Quando a gente fica com a corda no pescoço, com os boletos, pode ser que ele acelere e você comece a fazer as coisas muito rápido. E aí, isso pode ser positivo, só que por outro lado, pode ser que você fique tão nervoso, se paralise e aí tenha que voltar para aquela carreira ou para aquele emprego anterior que você tinha acabado de pedir demissão. Quando eu falo para o mesmo, dificilmente é para o mesmo, né? Para algo parecido no mercado ou com um salário menor. Imagine assim, você imaginava ganhar no mínimo a mesma coisa e aí você vai ter que pegar alguma vaga com um salário menor que você estava também. Isso não é o ideal. Junto com essa percepção de mudança, de eu preciso mudar de emprego sim, por esse motivo, também vai vir a insegurança. Mas queria te deixar claro uma coisa: se você é empregado ou está empreendendo hoje, a insegurança já faz parte. Por quê? Menos que você seja concursado, né? Se você tá no concurso público, aquilo ali você vai ter até a hora de morrer. Agora, do contrário, você pode perder o emprego amanhã. Esse emprego aí que você tá reclamando, que não quer mais, você pode perder esse emprego amanhã. E se você estiver empreendendo, o empreender também tem um risco. Então, pode acontecer alguma coisa que te penalize financeiramente antes dessa mudança acontecer. Porque tem pessoas sim que estão empreendendo e querem fazer um movimento de carreira, não gostam mais daquilo que executam, começaram um trabalho ou por causa dos pais, ou porque foi aquilo que tinha na época. Tem muita gente que empreende porque não tem outra opção. E aí acaba seguindo aquilo que os pais faziam ou acaba fazendo
aquilo que tem ali na mão, né? Principalmente as pessoas que são representantes comerciais, que vendem algum tipo de produto. Eu conheço uma pessoa que ele era do ramo de calçados, e aí ele não aguentava mais aquela pressão da venda. Ele não tinha patrão, ele era representante de algumas marcas, mas ele não aguentava mais aquela pressão do dia a dia e sentia a necessidade de mudar. Esse pode ser o teu caso também. Então, imagine assim, junto com essa percepção de que eu preciso mudar, eu quero mudar, vai vir essa insegurança e esse medo. É normal. Não se preocupe com isso. O que você precisa fazer? Continuar nesse passo a passo para alcançar a carreira dos seus sonhos, mesmo com medo. Essa é a saída. Você está insatisfeito no teu trabalho, está com medo de mudar, mas vá um passinho por dia com medo mesmo, porque toda mudança gera o medo e a insegurança. E quem consegue a carreira dos sonhos são aquelas pessoas que mesmo com medo, mesmo com insegurança, continuaram firme e conseguiram alcançar a carreira dos sonhos. Pense assim, como eu consegui hoje. Eu fiz outras mudanças na minha carreira para conseguir o que eu tenho hoje. Eu fiz 3 grandes mudanças na minha carreira. Essa primeira aí, de quando eu era costureira e resolvi mudar de faculdade, deixar uma faculdade pública para ir atrás do meu sonho de fazer administração, porque antes eu fazia economia, e também deixar de ser costureira, que eu não aguentava. Não aguentava aquilo mais, não aguentava o ambiente, eu percebia que ali não estava crescendo, não estava me desenvolvendo, não estava feliz. E aí, de um dia para o outro, resolvi pedir demissão, mudar de cidade, mudar de emprego e mudar de faculdade. Não faça isso. Por quê? Pode ser que aconteça muitas coisas que você não queira passar, igual aconteceu comigo lá no passado. Fui lavar banheiro para os outros, peguei o primeiro emprego que apareceu pela frente, e aí depois eu consegui uma vaga de telefonista, ainda não era a carreira dos meus sonhos. E lembro que nessa época, quando eu era telefonista, o meu salário dava para pagar a faculdade um mês sim, um mês não. Então pense assim, um mês sim, um mês não eu pagava a faculdade, porque o meu salário era 50 ou 40, não sei se era cruzeiro, cruzar, qual que era o dinheiro na época. Acho que não era real ainda não. Faltava 50, o meu salário líquido inteiro, faltava esses 40, 50, digamos que seja reais, para eu pagar uma mensalidade da escola. Então o que eu fazia? Pagava um mês sim, um mês não, por quê? Porque eu ainda tinha que me manter. Comprar comida, não pagava aluguel nessa época, eu tava morando com a minha irmã. Comprar comida, o meu vale transporte, etc. E ainda arrumava tempo e dinheiro, não sei como, para me divertir. Então eu pagava mês sim, mês não. A cada final de semestre, o que acontecia? Eu batia lá na porta tinha a faculdade que eu estudava, particular, tinha os donos lá, os reitores. Aí eu batia na porta para pedir desconto nos juros e parcelar, né? Aquele, digamos, num semestre, paguei 3, fiquei devendo 3. Aí eu batia na porta, preciso parcelar e não posso pagar juro. Eu lembro que isso aconteceu nos 4 anos de faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu acho que eu fiquei mais 1, 2 anos pagando a faculdade, porque eu vivia nessa roda aí de não conseguir pagar e pedindo desconto de juros para conseguir me matricular no semestre seguinte e fazendo as outras matérias. Imagine você, se você vai fazer uma transição de carreira e para isso é preciso uma outra faculdade, você vai querer passar por isso que eu passei? Pelo amor de Deus, por isso que eu adoro ensinar as pessoas a encontrarem a carreira dos sonhos, porque eu já sofri tanto com isso, que eu tenho todos os meus exemplos, né, e esse passo a passo que eu acabei construindo para auxiliar pessoas que passaram, que têm esse mesmo sentimento que eu tinha lá na época e nas outras 2 mudanças que eu fiz também. Só que nesse momento eu não estava escolhendo a carreira dos meus sonhos, eu estava assim muito com um feeling, né? Quero trabalhar com administração de empresas, mas era feeling, nem
Cara, eu nem consigo entender de onde que eu tirei isso. Não sei se eu simplesmente achava, nossa, que bonito a pessoa ser administrador de empresa, então eu não tinha muita clareza. Olhe, perceba, pedir demissão do emprego, sair da faculdade sem ter muita clareza que aquela seria a carreira dos meus sonhos, mas não reclamo, graças a Deus, que hoje tudo que eu sou, tudo que eu sei é graças a todos esses perrengues que eu passei lá atrás. Então não reclamo. Foi o aprendizado, né? Foi meu aprendizado de uma vida inteira. Depois dessa posição que eu consegui lá de telefonista, porque eu consegui, mesmo não sabendo mexer com o computador, eu fiz um curso de uma semana inteira na cidade do meu irmão. Ele pagou, o curso que era assim, vários meses, eu fiz uma semana inteira que eu fiquei lá o dia inteiro estudando para ver se eu recuperava, se eu tinha pelo menos algumas noções básicas para conseguir um emprego. Consegui. E aí, depois de telefonista, foi a mesma coisa. Aí eu consegui uma vaga no financeiro, era na tesouraria, como escriturária, para fazer contas a pagar, receber. Na época também tinha recebimento no local de boleto, se eu não me engano não era, eu recebia boleto também nessa primeira vaga, que foi de telefonista. Não conto muito como sendo na área de administração, mas faz parte. E aí eu consegui essa vaga de escriturária aí na tesouraria de uma empresa, de uma multinacional, que depois eu fiquei 13 anos nessa carreira como financeira e considero que foi uma carreira de glória. Teve muito trabalho, muito desenvolvimento nesses 13 anos que eu fiquei no financeiro, mas também tive retorno. Hoje, na área que eu estou, são poucas as pessoas que têm o conhecimento de financeiro que eu tenho, porque a maioria das pessoas que estão na área de desenvolvimento humano, elas não têm a parte de exatas, pelo menos na grande maioria isso não é comum. Elas não têm a área de exatas muito desenvolvida. Então hoje eu considero que eu tenho esse diferencial. Então imagine você não vai sair do teu emprego igual que eu fiz de um dia para a noite. Você vai fazer um planejamento e uma avaliação adequada para fazer essa transição. Esse é o primeiro ponto. Primeiro você vai fazer uma autoavaliação, o que você faz bem, o que você não faz. Depois, identificar na carreira que você quer, no emprego que você quer, quais os pontos que você tem para melhorar. Terceiro ponto, ter muita paciência e resiliência, que as coisas não acontecem no momento que a gente quer. E para isso você vai fazer uma reserva financeira, fazer um planejamento para você ter a tranquilidade nessa mudança e não ficar aí com a corda no pescoço, tendo que pagar as contas. Pense muito bem. A mudança não precisa ser agora. Lembra o último ponto que eu falei no início da aula? Pode ser que a saída seja... Pode ser que a saída realmente seja você sair desse emprego. Quando essa mudança, você deixar o emprego, tem que ser feita de forma urgente? Quando você já não tem mais saúde para estar no lugar que você está. Esse, do meu ponto de vista, é o único motivo para você sair do teu emprego imediatamente, muito rápido e sem olhar para trás. Quando você não tem mais saúde para estar nesse lugar. Imagine assim, se você tem dores de cabeça frequente, já tá com uma úlcera, gastrite aí, de nervoso do teu trabalho, você chega lá já se estressando com tudo que tá acontecendo, com as pessoas que estão lá. Pense, não é culpa e responsabilidade das pessoas. Se você tá nesse emprego que você tá, sofrendo o que você tá sofrendo, o único responsável para isso é você. Não é a empresa, não é os recursos, não é a sua família, não é nada. Você que é o responsável por tudo que acontece na tua vida, de bom ou de ruim. Então pense, se você já tá nessa situação aí, doente, dor de estômago, muitas vezes as dores físicas que você sente
é por causa de alguma coisa da cabeça. Se você já está estressado, não aguenta mais esse trabalho, sai da parte mental e começa a refletir no físico. Dores de cabeça, dores de estômago, tem muita gente que tem dor nas costas, que vive com a, nossa, tô entrevado, não consigo levantar. Identifique, é o trabalho que está me trazendo essas dores, essas doenças físicas. Se for o trabalho, você precisa sair dele imediatamente, mas faça com consistência e cuidado. Converse com o seu familiar, pense em como você vai ter a remuneração que você tem atualmente, o básico do que você precisa. Muitas vezes é melhor você deixar esse emprego com um salário muito alto por um outro ganhando a metade, desde que você tenha sanidade mental e condições físicas de trabalhar e entregar aquilo que você precise. Só você pode ter essa clareza, ninguém pode trazer essas respostas para você, você que precisa pensar e decidir o que vai fazer. Converse com seus familiares, verifique como você vai pagar a sua conta, peça ajuda para os seus amigos. Muitas vezes você conversar com um com o outro pode ser a saída dos seus problemas. E o mais importante, se você estiver nessa situação, que você precisa sair do emprego, busque ajuda de alguém que vai te auxiliar mentalmente, para você identificar qual é a sua situação. Se você precisar da minha ajuda, que eu te ensino como fazer essa transição de forma tranquila, para que você consiga a carreira dos seus sonhos como eu consegui. Se não, procure terapia, ajuda de outras pessoas que vão te auxiliar, colocar a cabeça no lugar, ter a tranquilidade mental para você fazer as decisões corretas na tua vida profissional. Você só vai conseguir fazer as decisões corretas na tua vida profissional se você estiver bem mentalmente, tranquilo, tendo clareza de quais os passos você precisa seguir e o que você quer na tua carreira. Esse era o último ponto que eu gostaria de tocar hoje. Então, pode ser que sair do emprego é o caminho, pode ser, mas esse aí tem que ser a última possibilidade. Antes dessa possibilidade, você tem que verificar todas as outras para você ter a clareza e a tranquilidade de que é isso mesmo que você precisa fazer. Quando o teu trabalho você não gosta, simplesmente das pessoas que estão ali, do ambiente ou da cultura da empresa ou dos recursos para você trabalhar, você trabalha num lugar que não tem recurso, não gosta do teu gestor, pode ser que não seja uma transição de carreira que você precisa, e sim simplesmente sair desse emprego, mas pode ser que você faça de uma forma tranquila e não simplesmente deixar um emprego hoje para sair procurando outro emprego amanhã e ter problema financeiro, tem problema em casa. Quando você faz essa mudança de qualquer forma, a possibilidade de você ter muito mais problema é maior. Me ouça, não saia abandonando o teu emprego, que pode ser que você vá para outro e encontre os mesmos problemas que você tem agora, porque você não teve a clareza do que é que estava te incomodando tanto. Quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil você sair dessa insatisfação do emprego atual e encontrar a carreira dos teus sonhos de forma planejada, estruturada. Eu não digo que você vai trabalhar menos do que você está trabalhando atualmente. Pode ser que você trabalhe muito mais, mas quando você estiver em busca da carreira dos seus sonhos, tendo a certeza que essa é a carreira dos seus sonhos, você vai se energizar e vai conseguir entregar tudo o que você precisa entregar. Esse era o meu recado de hoje. Se você conhece alguém que está passando aí por essa insatisfação no trabalho, insatisfação recorrente, peça para essa pessoa, ou você me siga no Instagram, dá um like aqui, se inscreva no canal do YouTube, que eu estou diariamente postando conteúdo que vai te auxiliar
a encontrar a carreira dos seus sonhos da mesma forma que eu encontrei a minha, e hoje sou muito feliz com o que eu faço. Meu único arrependimento foi não ter feito essa mudança antes na minha carreira, mas eu não tinha clareza, eu não tinha uma pessoa que me auxiliasse a descobrir, fazer um mapeamento, um planejamento adequado para essa transição de carreira. Então o que eu ensino é tudo aquilo que eu aprendi em toda essa minha jornada profissional. Muito obrigada, não esqueça de curtir e encaminhar para as pessoas que também estão precisando. Um beijo, até o próximo episódio.